Amém, pessoal. Vamos para a aula capítulo 9, página 85. Instrumento para o processo da cura da alma. Então, esse é o processo, né? Instrumento para o processo da cura da alma. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, colocamos essa aula 9 nas tuas mãos, Pai. Nós queremos ser um instrumento para a cura, Deus, das vidas das pessoas e para nós mesmos. Por isso, Deus, toma de conta dessa aula. Faça a tua vontade, ministre o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Instrumento para a cura do processo. Instrumento para a cura ou processo da cura da alma, né? De muita maneira, Deus pode conduzir uma pessoa à cura. São instrumento para a cura, a comunhão com Deus, a oração e a leitura da bíblica. Temos vários testemunhos de vidas curada interiormente através de seus conceitos diários com Deus. Não estamos falando de alguns momentos devocional, mas de um relacionamento vivo e real e íntimo com nosso Pai. A luz da esperança de Deus vem sobre nós, e na tua luz veremos a luz. Salmos 36, 9. E penetra nosso interior em áreas escondidas, expondo trauma, limitações complexas, e quando levantamos daquele lugar somos diferentes. Algo interior mudou, e as evidências aparecem em nosso exterior, no semblante, nos relacionamentos, atitude, etc. Ou seja, meu filho, né, o instrumento para o processo da cura, né? Conduzir a pessoa à cura são um instrumento para a cura. Primeiro, comunhão com Deus e oração da Bíblia. Todos nós já passamos por um momento de você se ajoelhar, meu filho, naquele momento de fervor, buscar a Deus, e quando você se levanta, né, daquele momento você fica mais leve, mais solto, parece que mais feliz. O que move de dentro, né, o que é transformado de dentro, aqui no nosso interior, né? Ele fala aqui nosso complexo, algo interior mudou e a evidência aparece no mundo exterior, ou seja, no seu semblante, no seu rosto, algo muito forte isso, né? Outra experiência que vemos quando meditamos na palavra de Deus penetra como uma espada de dois gumes, divide entre espírito e alma. Hebreus 4:12. Ele discerne o pensamento e o propósito do coração. Ou seja, quando você lê aquela palavra parece que vai de encontro àquilo que você estava buscando, e aquilo ali faz uma divisão, aquilo ali mostra para você realmente qual atitude você tem que tomar. Então, quando a gente buscamos isso, né, ele está trazendo uma cura, um processo de transformação para a sua vida, né? 2. O dom do Espírito. O corpo de Cristo em ação, manifestado os dons que nos foram concedidos. Trabalhar na restauração das vidas através da, primeiro, palavra do conhecimento. É a habilidade dada por Deus de receber por revelação fatos e informação que humanamente seria impossível de saber. Dom do Espírito, ou seja, né, aquela palavra do conhecimento, uma palavra, né, que através daquela palavra, meu querido, informação humana você nunca imaginar saber. Ou seja, uma habilidade dada por Deus, dom do Espírito, né? Uma palavra do conhecimento. Segundo, discernimento de espírito. É a habilidade dada por Deus de perceber o Espírito que está agindo em diferentes manifestações e atividades. Também inclui a habilidade dada por Deus de desafiar ou lidar com os desafios. Ou seja, né, discernimento é a habilidade de lidar com, de perceber o Espírito agindo em diferentes manifestações. Ou seja, né, a pessoa já sabe, ó, você está agindo, o Espírito o demônio está agindo nessa área sua, tal. Você já viu aquelas pessoas assim? Então, essas pessoas um dom, né, discernimento de espírito. Terceiro, palavra de sabedoria. É a habilidade dada por Deus perceber sabedoria sobrenatural dele quando há necessidade, né? Uma direção realmente dada por Deus, que através do seu líder, né, ou de um pastor ou de uma ministração que dada por Deus para que você se torna uma pessoa melhor, né? Aqui ele fala habilidade por Deus receber sabedoria sobrenatural dele, ou seja, a pessoa te dando uma sabedoria ou o próprio Deus te dando algo para você. E o quarto, fé, é a habilidade dada por Deus de crer em favor da realização do impossível pelo lado humano. É aquilo que você
imagina, meu querido, que pode acontecer na sua vida, mesmo você não vendo. Amém? Terceiro, pregação da palavra. O ministério, né, isso daí é um dos processos também. Primeiro processo que a gente vimos, né, que é através da oração, né, comunhão com Deus, oração e leitura. Segundo, dom do Espírito. E terceiro, pregação da palavra. É o ministério da palavra, traz direção e alimento e esperança. É um rebanho, principalmente onde há ministério profético, sensíveis à necessidade do povo. É através da palavra pregada, corações são tocados. A luz do Espírito penetra e não podemos nos render ao Senhor e pedir que Ele nos toque. A imposição de mãos se torna necessária aqui. Depois da mensagem, pode ser feita orações pessoais, ministrando libertação, cura e poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos ensine a detectar a necessidade do seu povo, para que a mensagem seja edificação e não para o conhecimento intelectual. Ou seja, a palavra também, meu querido, pregação da palavra é um dos dons aonde traz a transformação da cura, o processo da cura da alma, né? Aonde ele fala aqui que ele anda, a imposição de mãos se torna necessária, ou seja, após você ministrar, igual nós estamos ministrando a palavra aqui, né, de Deus, nós estamos lendo os versículos, então na palavra, na célula, tudo que foi ministrado, né, ela traz um refrigério, traz uma cura para a vida das pessoas, ela transforma, né, ela penetra, igual fala que a luz penetra, e não podemos nos render ao Senhor e pedir que Ele nos toque, ou seja, então podemos nos render, né, e pedir que Ele nos toque, falar: Deus, faça a tua obra. A palavra, ela entra e ela traz aquela transformação, né? Ou seja, aí onde entra a pessoa orando por orações pessoais, para libertação, cura, o Espírito Santo, e Deus começa a agir através da pessoa, né? Da palavra ministrada, né? Que o Senhor, aí ele fala que o Senhor nos ensina a detectar essa necessidade do povo, né? Que as mensagens sejam para edificação, não para o conhecimento intelectual. Você viu aquelas pessoas que conhecem da Bíblia demais, mas ela não vive nem 1% daquilo que a palavra ensina. Ou seja, ela só tem um conhecimento. Só conhecimento, meu querido, não basta. Tem que viver realmente a palavra, viver realmente aquilo que Deus tem para a vida dela. Amém? Então, aqui ele fala: o objetivo do aconselhamento é ajudar as pessoas a funcionarem do modo mais eficaz nas suas vidas diárias, a libertarem dos conflitos espirituais, psicológicos e interpessoais, a terem paz consigo e da desfrutarem de uma crescente comunhão com Deus, a desenvolver e manter relacionamentos significativos com o outro, a libertarem o potencial máximo dado por Deus, né? É ajudar. Qual que é o objetivo do aconselhamento? É ajudar as pessoas, né? Se tornar uma vida eficaz, diária, libertar dos conflitos espirituais, né? Psicológicos, interpessoais, todo conflito que envolve, meu querido, a pessoa de crescer, né? De ter comunhão com Deus, né? De ajudar, sempre o aconselhamento vai ajudar ela a romper e a liberar o seu potencial, né, máximo por Deus. Ou seja, todos nós temos um potencial. A pessoa muitas vezes ela acha que ela não tem, que ela chegou no limite. Meu querido, o limite para Deus, não existe limite para Deus. Você pode chegar, né, no máximo até Deus falar que você não é capaz. Se Deus falou que você é capaz, né, quem sou eu para falar que você não é capaz? Você pode ser muito melhor do que eu, você pode ser muito mais inteligente, meu querido. Então você tem que sempre buscar em Deus, né, o seu máximo, falar: Deus, me faz melhor do que ontem, eu preciso ser melhor, quero que o Senhor me ajude, e assim o aconselhamento vai estar te ajudando. Amém? Os princípios básicos no aconselhamento cristão. A pessoa do conselheiro. A personalidade, os valores, as atitudes e as crenças são de máxima importância no processo de ajuda. Em Gálatas 5:1, o ajudador, né, deverá estar no processo de crescimento de supervisão, para que depois de ter ajudado a muito, ele não seja desqualificado.
1 Coríntios 9, 27, ter consciência de seus limites, tanto emocionais quanto espiritual e físico, lembrando sempre da palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 6. Ou seja, meu querido, sempre buscar a pessoa do conselheiro, né? Personalizar valores, atitude, crença de máxima importância no processo de ajuda. O ajudador deverá estar em processo de crescimento e supervisão para que depois de ter ajudado muito ele não seja desqualificado. Ou seja, meu querido, sempre está, não, eu sei de muito, eu já sei o suficiente, não preciso de ajuda, meu querido. Todos nós precisamos de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa ser ajudado, ser aconselhado ou precisa de uma supervisão, meu querido, né? Então ele fala ter consciência de seus limites, né, tanto emocional quanto espiritual, físico, lembrando que da palavra do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3:6, né? Segundo, né, 2:2 aqui, empatia deriva da palavra grega empatheia. Isso significa sentir com. Todos nós já passamos pela experiência de estar no banco de um passageiro de um carro e apertar o pé contra o chão quando nos sentimos a necessidade de diminuir a velocidade. Em tal momento, estamos nos sentindo no lugar do motorista, estamos sentindo com ele. No aconselhamento, o ajudador eficaz procura entender a situação do ponto de vista do aconselhado, deixar saber que entendemos que ele se sente como você e ver a situação. Para isso acontecer, é necessário que o conselheiro revele seu sentimento de acolhimento na expressão do rosto, no tom da voz, na postura, no contato com os olhos, em qualquer outro comportamento não verbal. Lembrando que as ações falam mais alto do que a palavra. Ou seja, empatia, você sentir dor, você sentir mesmo realmente, ou que você está se preocupando realmente com a pessoa. Né? Ele dá o exemplo aqui de um carro. Né? Você, quando você está do lado do passageiro, você vê que o cara tá andando, parece que não vai dar tempo e você mesmo tá apertando o freio, parece que você que tá no lugar do motorista, você que tá dirigindo, né? Então, é você se colocar no lugar da pessoa, falar, puxa, ela tá passando, você expressar que você sente a dor dele, que você quer ajudar ele, né? Porque ele fala aqui, ó, lembrando que as ações falam mais alto que a palavra. Né? Ou seja, você tem que demonstrar também. Se você não demonstra, a pessoa está falando e você está mexendo no celular, você está olhando para nada, você não está nem aí para aquela pessoa está falando, você não vai ter empatia com a pessoa, né? Empatia é isso, se colocar, prestar atenção, ver o que a pessoa está querendo, meu querido, né? Ajudar, né? Ele fala aqui, ó, na expressão do rosto, no tom da voz, na postura, no contato com os olhos, qualquer outro comportamento não verbal, ou seja, não somente falar, ficar falando para a pessoa, você tem que mostrar, né? Terceiro, aqui, ó, foco, né? Aquilo que eu estava falando, né? Ajudar deve ser focado, emoções, pensamento, comportamento. Quando examinamos o modelo bíblico de aconselhamento, vemos que essas três áreas têm importância iguais. Em primeiro lugar, vamos considerar os aspectos emocionais. O próprio Jesus não negava seu sentimento. Por 2 vezes, pelo menos, ele chorou e às vezes ficava zangado. Claramente, essa sensível ao sentimento dos outros. É possível dar ênfase demasiado ao sentimento e ser dominado por ele, mas também é possível reprimi-los ou negá-lo. Mas lembre-se que Jesus não fez nenhuma das duas coisas. As dificuldades emocionais devem ser localizadas para ser apresentadas em orações diante de Deus e, portanto, validadas. Haverá ocasiões, no entanto, em que a ajuda deverá ser focalizada no pensamento racional. Tomé tinha muitas dúvidas e Jesus lidava com essas questões de modo racionais. Né? Ele foi paciente com Tomé e não o criticou por sua falta de fé quando os discípulos duvidaram. Ele providenciava uma evidência. Né? Em João 20:27, o comportamento conciliado deve ser trabalhado e comportamentos pecaminosos, egocêntricos, transformados. Em Filipenses 4, do 4 ao 3, o apóstolo Paulo dá vários conselhos práticos para o nosso dia a dia. Inicia com as emoções
instruindo-os a sermos pacientes e não ansiosos, e nos acalmamos na paz de Deus. Depois, a ênfase recai sobre o pensamento, exortando ao fixar os pensamentos na quais são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, boa, virtuosa e digna de louvor. E por último, o comportamento, ou seja, você tem que estar focado naquilo que você está fazendo, meu querido, no aconselhamento, né? E dar importância, né? Ele fala assim, ó, 3 lugares, 3 áreas de importância iguais, né? Aqui ele fala assim, aconselhamento, vamos que essas 3 áreas têm importância iguais. Primeiro lugar, considerar aspectos emocionais. O próprio Jesus não negava o seu sentimento. É claro, você vai ter que focado junto com o seu... Aí ele fala assim, claramente sensível ao sentimento do outro. É possível dar ênfase demasiado ao sentimento a ser dominado por ele, mas também é reprimi-lo ou negar. Mas lembre-se que Jesus não fez nenhuma das duas coisas. A dificuldade emocional deve ser localizada para serem apresentada em oração diante de Deus e, portanto, validada. Ou seja, se focar no que a pessoa está sentindo dor, no que a pessoa está mais passando, e você focar e apresentar diante de Deus. Você você tem que focar no ver qual que é o lado da pessoa que mais está passando por dificuldade, e você ajudar ela. Por isso que ele fala assim, ó, o comportamento do acusador deve ser trabalhado, e o comportamento pecaminoso e egocêntrico transformado. Ou seja, né, você vai focar naquilo que a pessoa está mais passando dificuldade e mostrar, apresentar diante de Deus para ser transformado, não para a pessoa ficar do mesmo dia, do mesmo jeito que ela está, mas você vai pegar aquilo que ela está pecando para ser transformado, levar ela a refletir sobre o comportamento dela, né, aquilo que ela está passando, né. O conselhamento envolve habilidade ou técnica de auxílio, né. Ouvir algumas dicas, preste atenção. Presta atenção, concentração não é uma atitude fácil, exige disciplina, ou seja, aquilo que nós falamos, prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Resista às distrações, desligue o telefone celular ou coloque para vibrar. Igual que eu falei, não fique mexendo no celular quando a pessoa está falando algo da vida dela ali, muito importante, e você não dá nem dando atenção para ela, né? Controle suas emoções. Muitas vezes estamos sobrecarregados do nosso próprio problema, e fique atento para não jogar no aconselho o seu sentimento. Ou seja, naquele momento que a pessoa está passando por dor, dificuldade, ela começa a chorar, e você também está passando por dificuldade, você começa a chorar também, falar, é isso mesmo, não dá certo. Você joga seu sentimento em cima da pessoa, e a pessoa fala, mas para que eu vou seguir a Cristo, sendo que eu estou passando por dor também? Não, meu querido, você tem que ter, ele fala assim, ó, cuidado, porque ali você não está passando, você passa por um momento de dor, mas você não precisa jogar para a pessoa também que você está com dor, porque isso você vai jogar em cima dela, né? O seu sentimento vai sentir que ela se sente mais mal ainda, né? Controle suas emoções. Controle sua curiosidade. Cuidado para não fazer perguntas em demasia, ou seja, perguntas que vão frustrar mais a pessoa, né? Controle sua ansiedade, ou seja, não, preciso ir embora logo, né? Não faça pregação, ou seja, começar com um texto de Moisés ali, vai indo, lê tudinho. Não, meu querido, não faça pregações, né? Não argumente. Se você vence a discussão, você poderá perder um amigo ou um discípulo, poderá perder o respeito dele. De qualquer maneira, você não tem nada a ganhar com essa atitude. Ou seja, o meu argumento é melhor. Você começar sempre a dar argumento. Não, meu filho, você vai ler um versículo ali, vai orar com a pessoa, sempre dá uma direção, né? Orientar através da reflexão. Muito frustrante para um conselheiro novato quando um discípulo se recusa a falar, ou quando mesmo reage negativamente a uma colocação sua. Lembre-se de que muitas vezes ele não está resistindo à sua pessoa, mas à representação de uma autoridade. Portanto, tente não levar para o campo pessoal. Em ocasião como essa, você pode fazer uma pergunta que não seja responder sim ou não. Exemplo, conte acerca de seus pais. Pode me dar um exemplo, uma discussão que teve com o cônjuge, né?
Algo assim do tipo, não vai chegar direto ao ponto, né? Sim, você fez isso, sim ou não? Não, vai começando com calma, né? Orientar não é dizer ao discípulo o que fazer, mas através de um questionamento, né? Levá-lo a refletir qual seria a consequência de suas decisões. O objetivo do aconselhamento no discipulado não é dirigir a vida das pessoas, mas orientá-la para que se torne responsável por suas decisões. À medida que empregamos respostas orientadoras, nosso alvo é estimulado. O discípulo declara o seu sentimento, pensamento ou propósito, encoraja-los a exames honestos de seu comportamento. O propósito não é tanto obter informações para nós mesmos, mas para ajudar o discípulo a ter clareza quanto ao seu problema, pois só então ele pode avançar no ponto, obter novas compreensão ou posicionar para que haja mudança efetiva, ou seja, levar a pessoa a refletir, meu querido, qual será a decisão correta da vida dela, né? Um exemplo bem claro aqui, a pessoa quando ela quer sair da igreja, você vai falar para ela, você não deve sair da igreja, né? Não é isso que você vai fazer, você vai orientar ela o quê? Qual a decisão ser tomada, né? Após você sair dessa decisão, você vai levar ela a refletir. Ó, você tem filho? Ah, meu filho tem 12 anos, tá? Então, você tem um filho de 12 anos. Se seu filho, né, daqui 2 anos, com um pai fora da igreja, que não tem um princípio bíblico, o mundo aí, o jeito que está perdido, você vai levar a pessoa a refletir a decisão que ela vai tomar hoje, entendeu? Daqui 3 anos, 4 anos, qual a decisão? Então, levar ela a refletir uma decisão que vai mudar o sentido da vida dela, né? Aqui, ó, é levar ela a ter clareza do seu problema, ou seja, será que o seu problema é sair mesmo realmente da igreja, ou o seu problema é resolver essa situação com o seu marido, naquilo que você está passando? Então, é levar a pessoa ao problema, levar uma clareza do problema dela, que ela está passando. Às vezes é uma falta de fé, que as coisas não estão, se Deus está trabalhando na vida dela, então a pessoa é refletir naquilo que ela está passando. Apoiar-se, né? Significa dar sustentação sem julgamento, ou seja, apoiar e não apontar o dedo, meu querido, né? Assim como a gente vê aquela no versículo lá que quando a Maria Madalena, que Jesus, né, que eles iam apedrejar ela, né, por causa do adultério, Jesus fala para eles, ó, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, ou seja, né, todos pararam ali. Então nós temos que não julgar, mas sim significa dar sustentação, ou seja, apoiar a pessoa, né, sem julgamento. Não apoiar aquilo que ela fez, meu querido, se é pecado, não apoiar aquilo que ela fez, mas sim, meu querido, apoio no aconselhamento, sustentar o indivíduo nos momentos de crise, ou seja, refletir sobre aquilo que ele está fazendo, né? Aqui, ó, no momento de crise, abre uma porta para que o assunto difícil como fracasso, ações pecaminosas, seja exposto e confessado. Ou seja, você fez isso, meu querido, né? Conversar a pessoa, confessar aquilo que ela fez, pedir perdão, né? Aqui ele fala, a Bíblia nos orienta a confessar nossas faltas, né? Nossas faltas, não somente a Deus, mas um com os outros, para sermos curados. Tiago 5,16. Ao ouvir confissões e reações do conselheiro, deve ser de apoio e não de rejeição. Entanto, não em rejeição, espanto e choque. Lembramos sempre que amamos as pessoas, embora não concordemos e aceitamos o pecado, meu querido. O conselheiro cristão ajudará auxílio a levar a carga, tornando-se assim um companheiro de fuga. Filipenses 4:3. Ou seja, ajudar a pessoa a não... Porque, cara, hoje o mundo está... Cada vez mais as pessoas só querem apontar o seu erro, sua falha. Se você for mais uma dessas pessoas, meu querido, certamente você não vai ter pessoa para aconselhar ou para ajudar. Então, se a pessoa errou, meu querido, você tem que fazer que ela venha se arrepender, ajudar ela a confessar, mas não apontar, meu querido. Nós somos sujeitos a falhas, erros, mas nós temos que estar ali para ser um conselheiro, ajudar essas pessoas, né? Ajudar a levar a carga dela, se arrepender e prosseguir. É isso que Deus quer que nós faça,
né? Ajudar as pessoas a continuar o processo dela, não julgando, né? Enfim, não concordamos com aquilo que ela faz, ou aceitamos o pecado dela. Ah, eu não vou aceitar, ela vive pecando e eu vou. Não, eu não aceito aquilo que ela faz, mas eu vou ajudar ela a não voltar nesse ciclo de pecado. Amém? Aqui, ó, D. Ensinar. O aconselhamento é um ensino e o auxiliado estará aprendendo como agir, sentir e pensar de modo diferente. O aconselhador estará exercendo o papel de facilitador e professor. Associado a esse conceito está exemplo de vida do conselheiro, lembrando que aprendemos com exemplos Filipenses 3,17, ou seja, né, de exemplo, meu querido, de ensinar, né? É melhor você ensina com o quê? Com o seu exemplo, não com aquilo que eu falo, mas sim com o exemplo. Ensinar é com exemplo, né? O E, que é autenticidade, significa sinceridade, imparcialidade e consistência, né? Autenticidade significa apresentar-se honestamente ao aconselhado, sem defesas e objetivo oculto. São antônimos de autenticidade, são antônimo de autenticidade, falsidade, defensividade, desonestidade, ocultação do eu e manipulação. Ou seja, você tem que ser sincero, imparcial com a pessoa, estar com consistência, ou seja, estar junto com ela. Se o conselheiro for autêntico, será percebido como autêntico. Ter essa concepção do conselho